Bem, no ensino fundamental, a gente trabalha com geometria plana. Triângulos, círculos, quadriláteros, teoremas. E aí a gente parte para o ensino médio. No segundo ano, a gente aborda geometria espacial. Prismas, pirâmides, como poliedros, corpos redondos, teorema de Euler. E hoje, no terceiro ano, nós começamos a abordar a geometria analítica. Fizemos o estudo do ponto. E agora vamos fazer o estudo da reta. Antes de entrar no estudo da reta, vamos ter uma revisão de condição de alinhamento de 3 pontos. Observe esses 3 pontos que estão aqui no plano cartesiano, A, B e C. Eles estão na mesma reta, mas existe uma condição de alinhamento para esses 3 pontos. Quando é que eles são colineares? Quando é que eles estão na mesma reta? Para que 3 pontos distintos estejam alinhados, ou seja, pertençam à mesma reta, devemos ter um detalhe. Antes de falarmos e mostrarmos a vocês, observamos que os triângulos retângulos ABD e BEC são semelhantes. Ele está pedindo para você observar os 2 triângulos. Eles são semelhantes. Agora, repare que o D e o E estão fora da reta. A gente chega lá depois. Bem, bora lá. Desse modo, verificamos que se 3 pontos distintos são colineares, então, estão lembrados disso? Para que os 3 pontos estejam na mesma reta, é necessário que o seu determinante seja o quê? Igual a 0. É isso? Olha, o ponto A, as coordenadas do ponto A, as coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto C. XAYA, XBYB, XCYC. E a terceira coluna quem? O elemento 1. E aí você resolve o determinante do jeito que quiser. Tem várias formas. Se por acaso a resolução dele for igual a 0, então os 3 pontos eles estão na mesma reta. Se esse resultado aqui for diferente de 0, eles não estão na mesma reta. Eles não são colineares. Vejamos o primeiro exemplo. Verifique se os pontos A, B e C são colineares. Você tem outra alternativa. Você pode construir um plano cartesiano, localizar os 3 pontos no plano cartesiano e passar uma reta bem feita. Uma reta bem reta. Se você verificar que estão na mesma reta, você responde à questão. Primeiramente, construímos o determinante. Está aqui o determinante. E aí você vai naquela questão de diagonal principal. Essa aqui. Diagonal secundária. Essa aqui. Deixa eu tirar ele daqui. Então você tem 3 vezes 2, 6. Positivo. 11 vezes 1 vezes 5. 55. Negativo. 1 vezes 0. 0. Diagonal secundária. Lembre-se, a diagonal secundária mudamos os valores do sinal. 5 vezes 2, 10. Não é 10 negativo? Vê quem está aqui. 10 positivo. 13 vezes 1 vezes 3. 3 vezes 13, 39. Não é negativo? Ele fica positivo. E agora você vai somar 39 mais 10, 49. 49 mais 6, 55. Ora, 55 menos 55, 0. Assim, concluímos que os pontos dados são colineares. Tá bom? Deu para acompanhar? Bora lá para um segundo exemplo. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Ou seja, estão numa mesma reta. Mais uma vez, você deve construir o determinante. Deixa eu diminuir esse determinante aqui. Assim. Pronto, bora lá. Vamos para o nosso. Você vai fazer o determinante, tá bom? As 3 linhas, as 3 colunas.
E você vai diagonal principal e secundária. Na diagonal principal você tem 2 vezes 1 vezes 4, 8. 1 vezes 3 vezes 5, 15 negativo. Diagonal secundária, 1 vezes 1 vezes 4. Dá 4 positivo, fica o quê? 4 negativo. E 2 vezes 3, 6 negativo, fica positivo. Junta os positivos, que é 6 e 8, 14. E os negativos, que são 15 e 4, 19. 14 positivo com 19 negativo dá o quê? 5 negativo. Ora, como o determinante foi diferente de zero, concluímos que eles não são colineares. Tá bom? Bora para um terceiro exemplo. O terceiro exemplo está aqui. Opa, estou vendo uma coisa ali no terceiro exemplo. Ó. Deixa eu mudar aqui, antes que eu esqueça. O terceiro exemplo aqui. Determina o valor de M de modo que os pontos A, ponto B, epa, no ponto B ele não te deu um valor. Ó, você tem uma incógnita. E o ponto C pertence à mesma reta. Então, ele não está perguntando se eles são colineares ou não. Ele está afirmando. Os 3 pontos pertencem à mesma reta. Se pertence à mesma reta, o determinante tem de ser quanto? 0. Mas ele está dizendo, devemos nesse caso fazer uso direto da condição de alinhamento. Ou seja, ele quer o valor de M. Qual o valor dessa letrinha aqui para que os 3 estejam na mesma reta? Você tem aqui, ó. Isso aqui vai gerar uma equação do primeiro grau. Eu posso trocar aqui por x, se você quiser, ó. X, 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 tá bom? Então, diagonal principal, 22 positivo, 7 positivo. E se você fizer 1 vezes 2 vezes m, dá 2m negativo. Eu botei um x aqui, tá? Mas aí você sabe que pode ser qualquer uma letra, né? Não é obrigado a ser o x ou o m. Você é quem manda. Então, vamos continuar. Diagonal secundária, 11 vezes 1, 11 negativo, fica positivo. 1 vezes 2 vezes 2, não dá 4 positivo, vai ter negativo. 1 vezes 7 vezes m, vai dar 7m negativo. Por quê? Porque eu vou trocar o sinal. Isola a incógnita. Então, você tem 2 com 7, 9m. 22 com 7, 29, mais 11 e menos 4, dá 36. Logo, o valor de m tem de ser 4. Então, o que acontece? Se eu coloco aqui o número 4, eu vou fazer com que esses elementos, os 3 pontos, estejam aonde? Na mesma reta. Se eu coloco aqui no lugar de m qualquer número diferente de 4, eles não estão na mesma reta. Tá certo? Tá vindo a atividade para vocês aí, para a gente praticar. Vamos continuar? Eu agora vou abordar estudo da reta. Para iniciarmos os nossos estudos sobre a equação geral da reta e a equação reduzida da reta, vamos começar uma breve revisão sobre. Bem, quando eu digo que vamos começar uma breve revisão, eu não vou trabalhar com vocês aqui essa revisão. Eu estou aconselhando a vocês a dar uma olhada em sistema cartesiano, René Descartes, plano cartesiano, distância entre 2 pontos, vimos na primeira unidade, ponto médio de um segmento e condições de alinhamento de 3 pontos. No caso dos 4 itens aqui, nós fizemos uma breve revisão desse 4º item, a condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? Então, dá uma olhada lá no teu caderno, esses 3 outros aqui, para a gente recordar. Vamos continuar? Consideremos, por exemplo, a reta definida pelos pontos A, Q e R. Como P, Q e R são colineares, temos. O que é que ele está acontecendo aqui? Eu estou te dando 2 pontos. Esse terceiro ponto, aqui o P, ele vai ser sempre esse aqui, XY. Eu tenho uma pergunta. Professor, eu posso botar o X e o Y aqui embaixo? Pode. Experimente tirar ele daqui, da primeira linha, e botar aqui. E resolver, para ver se dá a mesma coisa. Aí você consegue obter a resposta, mas já antecipo. Então, eu estou dando 2 pontos.
QR, e você coloca o terceiro, x e y. E nós vamos ter agora uma equação que gera esse alinhamento, tá bom? Desenvolvendo o determinante temos, ora, resolve esse determinante aqui, para você ver o que vai acontecer. Vai gerar isso aqui, ó. Tá certo? É só você resolver aí, você pega uma folha e faz isso aqui. Mesmo assim, eu vou fazer ele aqui com vocês, tá? Bem rápido. Bora lá, vamos abrir outra página aqui. Eu anotei aqui, vamos pegar, vai dar x, 1 e 1. É o x. Pronto, bora lá. Deu x positivo. 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. Y vezes 1 vezes 4 dá 4y. Todos positivos. Eu tinha anotado aqui. Vou para a diagonal secundária. 1 vezes 1 vezes 4 dá 4 positivo. Eu coloco 4 negativo. 1 vezes y vezes y dá y positivo. Eu vou colocar y negativo. 5 vezes 1 vezes x dá 5x positivo. Eu vou escrever 5x negativo. Tudo igual a 0. Vamos fazer a junção aqui, juntar o x, o y e os termos dependentes. A gente coloca na ordem. Por quê? Porque nós vamos ver que o genérico dele é esse. É ax mais by mais c. C é o termo independente. Tá? A é o coeficiente de x, B é o de y e C é o termo independente. Então eu vou ter aqui, ó, 1x e 5x. Vai dar 4x negativo. O y agora, 4y positivo com 1y negativo. Vai dar 3y negativo. 5 positivo com 4 negativo vai dar 1 positivo. E aí eu inverto o sinal para a gente deixar o valor de x positivo. Eu tenho 4x menos 3y menos 1. Olha, essa questão de eu multiplicar por menos 1, não estou afim de multiplicar. Isso aqui é a resposta? É. Mas aí a gente normalmente trabalha com ela assim, o primeiro positivo. Tá certo? Então você tem aqui, ó, menos 4x mais 3y mais 1. Tá bom? Vamos praticar? A toda reta R do plano cartesiano está associada a uma equação na forma. Olha a equação aqui, ó. AX mais BY mais C. Tá bom? Vamos botar aqui. Em que A, B e C são números reais, com A diferente de 0 ou B diferente de 0. Preste atenção. O A diferente de 0 ou B. Um dos dois diferentes de 0. Não pode ser os dois. Tá? Então, o A pode ser 0. Se o A for 0, o B não pode. Se o B aqui for 0, o A não pode. O A tem que ser um número real qualquer, diferente de 0. Primeiro exemplo. Para obter uma equação geral da reta R, que passa pelos pontos A e B, deixa eu fazer uma correção aqui. Legal, pronto. O ponto B é menos 2 e menos 1. Basta impor a condição de alinhamento. Como? Está aqui, ó. Eu dei o ponto A e o ponto B. Aí você faz o quê? Você faz um determinante. Perceba nesse determinante que o valor de x e y estão embaixo agora, na terceira linha, o que eu tinha falado anteriormente. Não é isso? Pode ser aqui na primeira, pode ser na terceira. Tá certo? E aí você resolve o determinante e olha, após a resolução, o que é que nós temos? Nós temos isso aqui. Tá certo? Bem, aí uma dica para vocês de como fazer o cálculo. Em breve teremos outra aula para darmos prosseguimento ao estudo das retas. Vocês lá no Eclass tem uma atividade, vocês procurem responder essa atividade, já sabem qual o procedimento, né? Vocês vão resolver. Quem tiver condições de imprimir, imprima a página. Se você não tiver, abra ela na tela do computador.
responde numa folha, tira a foto da folha e manda para o teu professor. Tu manda pelo grupo de WhatsApp ou pelo Eclese. Se for pelo WhatsApp, qualquer um dos dois, coloca o teu nome na folha. É uma coisa que eu estou pedindo muito. Coloca o seu nome na folha do cálculo. Agora bota o nome, bota a série, bota a turma e o colégio. Tá bom? Um abraço.